Você vai ver no programa de hoje. Delegação catarinense visita o Paraguai para estreitar as relações de negócios. Para ver o que está certo e o que está errado. Missão é buscar parceiros que possam aumentar a oferta de milho em troca de fertilizantes. Nós podemos fomentar muito mais. Mas problemas de tributação e de logística precisam ser superados. Nós não temos um custo operacional. Metade do déficit catarinense de milho, perto de 3 milhões de toneladas, é a necessidade das cooperativas. Nós tivemos uma evolução bastante grande de 2 anos para cá. Novos tempos estão sendo desenhados e isso anima o setor. As empresas já estão importando. E vocês vão conhecer um catarinense que desbravou essas terras há mais de 50 anos para construir um legado. Muito orgulho porque vencemos a luta que nós queríamos. Foram 2 dias de viagens, perto de 200 quilômetros percorridos, para ver assim de perto a pujança agrícola do Paraguai. Então, vamos juntos em mais uma jornada. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. Fertilizantes Fecoagro para culturas de inverno. Mais qualidade, produtividade e resultados. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. O programa de hoje tem um viés todo especial. Depois de 2 anos, estamos retornando ao Paraguai, porque é lá onde está parte do milho necessário para abastecer a cadeia de proteína animal. Hoje, o déficit catarinense é de quase 6 milhões de toneladas e metade disso é a necessidade das cooperativas. E por ter terras e excelentes produtores, o Paraguai tende a se tornar em breve o salvador da pátria. A delegação catarinense, comandada pela Fecoagro, com o apoio da OSESC, da Aurora Coop e da Assembleia Catarinense, viveu 2 dias intensos de negociações. Com mais de 8 milhões de hectares de área cultivável, o Paraguai segue ditando o ritmo pela América Latina. Não tem ainda a expressão brasileira e nem a argentina, mas cresce a passos largos. Em 5 anos, o produto interno bruto dos paraguaios passou de 42 para 58 bilhões de dólares, uma alta expressiva de 40%. Aqui o milho, a soja e o trigo são os grãos que alimentam o futuro do país. E pela segunda vez, uma delegação catarinense ancorou por essas terras atrás de negócios. A primeira vez foi em 2021. A ideia é estreitar relações, melhorar o comércio de milho e de farelo de soja, buscando novos parceiros. Para entender os cenários, a Granusul Corretora, empresa que opera os negócios da Fecoagro, apresentou aos brasileiros os cenários que se desenham, principalmente em relação às questões tributárias e de logística. Todo milho que você traz ele numa operação interestadual, você tem um custo, digamos assim, entre aspas, do ICMS, da tributação, né? Como é que funciona o ICMS? ICMS, o comprador do milho compra o milho, paga o ICM para o fornecedor e depois ele acredita na sua conta gráfica e desconta do Estado na hora que vai pagar seus impostos. Em síntese, o Estado de Santa Catarina paga o preço de uma alíquota de 8,4%, que vai dar aproximadamente R$ 8,00 por saco de milho, para todo o milho que vem de outros estados da federação. Ao passo que se você trazer do Paraguai, essa tributação é zero. Nós não temos um custo operacional. Então a gente chama isso de evasão fiscal. Santa Catarina tem uma perda, sob forma de evasão fiscal, vamos dizer assim, de R$ 8,00 por saco de milho que é trazido do Brasil Central. Cada saco que a gente traz do Paraguai, nós temos essa isenção. Nós não precisamos onerar o Estado com esse dinheiro. Nós colocamos hoje como um dos grandes questionamentos, e até viemos também para reivindicar, as estradas mal conservadas, que é entre Paraná e Santa Catarina, principalmente as de Santa Catarina. Então o custo se torna alto.
na verdade, dependendo do momento, até se torna inviável. No segundo encontro, a ideia foi ouvir parceiros que já fazem negócios com a Fecoagro, para entender até onde eles podem chegar e como isso se daria. No caso da Agrofértil, do Grupo Sarabia, que no ano passado faturou mais de $1,5 bilhão, se houver negócio futuro, o mercado está aberto. Com certeza você já vai ter lastro, e nós, sua empresa intermediária, se nós tiver a ponta onde que já estão comprando, nós podemos fomentar muito mais, porque senão, se nós não tivermos a ponta que compra, nós ficamos totalmente com risco. Então, se nós tivermos o comprador que compra bem antecipado, com certeza fomenta muito mais. E espaço tem para crescer. E muito. Hoje nós não plantamos nem 50% de milho safrinha da oferta que nós, de terra que nós plantamos em soja. Já a Lar Paraguai, parceira da Fecoagro há pelo menos uma década e que criou raízes profundas por aqui, a relação de negócios tende a melhorar. A companhia está pronta para aumentar a oferta de milho às cooperativas. As empresas estão bem estruturadas, existem bons compradores, existem bons vendedores. A questão do negócio é viabilidade. Então, quando a gente conseguir transformar tudo isso, mais o apoio dos governos para poder dar essa estrutura, as empresas vão estar conseguindo colaborar. E como a gente falou, o Paraguai é um grande potencial de originação para Santa Catarina. Nós temos condições de produzir muito mais milho do que se produz hoje e contamos com o apoio sempre das cooperativas que estão fazendo o seu trabalho também. No caso da IASA, que no ano passado negociou algo em torno de 380 mil toneladas de milho no mercado internacional, sempre que houver a disposição dos brasileiros em aumentar a importação, ela está apta a atendê-los. Evoluiu bastante, foi muito importante para nós, principalmente o contato, né, corpo a corpo, o contato com os representantes das cooperativas do Santa Catarina, e isso ajudou muito na negociação então que a gente teve nesse ano anterior, melhorou muito mesmo. Tem lastro para crescimento? Sim, como falei da vez passada, o Paraguai está crescendo, tem muito investimento em tecnologia, a produção está aumentando, e o que a gente precisa é justamente desse canal que é as cooperativas, a indústria do Brasil, consumindo o nosso produto e também, né, que haja uma facilitação maior na logística na fronteira. E é por esse rio, o Paraná, que quase toda a exportação de fertilizantes da Fecoagro para o Paraguai é escoada. Barcaças como estas, que levam os fertilizantes e trazem os grãos, fazem o trajeto. Sem dúvida, a aduana aqui, o passe pelas balsas do fertilizante, ele chega bem junto à época de plantio, né, na região do Paraguai. Então, o nosso intuito maior é aumentar as negociações. Nós temos o fertilizante, Santa Catarina precisa do grão, né? E a ideia é essa, é avançar junto aqui com o pessoal, com os nossos representantes, e cada vez mais o produtor do Paraguai utilizando os nossos fertilizantes, aumentando a produtividade, suportando aí a cadeia do grão, da carne em Santa Catarina, né? E por essa passagem, eu acho que dá agilidade para que ele receba na hora certa, né? Sem dúvida, pelo que a gente viu, né, na apresentação aqui no porto, a aduana integrada faz uma coleta no caminhão, uma amostra, e o caminhão está liberado, né? Então, ao invés de ter dois trabalhos, ela é feita numa vez só. Nós tivemos aqui em 2021, estamos retornando agora, se reunindo de novo, praticamente com a nossa equipe, nossa equipe de Santa Catarina, Fecoagro, Sesc, Cooperalfa, Aurora. E então nós estamos aqui de novo se reunindo com a equipe do Paraguai. Nós tivemos uma evolução bastante grande de 2 anos para cá. Então esse trabalho que nós estamos fazendo aqui junto com as cooperativas, junto com as entidades paraguaias aqui, é muito importante, junto com a Grano Sul, que é a nossa corretora aqui na região do Paraguai. E foi essa logística que viemos conhecer. A aduana de Santa Helena, que fica no oeste do Paraná, bem ao lado do lago da barragem de Itaipu, é uma das únicas unidades que funcionam de maneira integrada. Aqui, brasileiros e paraguaios dividem o mesmo espaço com um único objetivo: agilizar os processos aduaneiros. E isso tem funcionado bem. Essa portinhola e um pequeno corredor separam as duas estruturas, onde cada qual faz a sua operação. É um modelo que serve de exemplo internacional por tudo, mas principalmente pela agilidade que oferece, apesar de simples. Quando você tem uma aduana que não é integrada, um controle
de comércio exterior que não é integrado, você faz todo um processo de um lado da fronteira, processo de controle aduaneiro, controle fitossanitário, você inicia e conclui do lado da fronteira, a carga cruza a fronteira e inicia-se o controle novamente. Na área integrada, não. Isso acontece tudo de uma forma conjunta. Então as aduanas brasileiras e paraguaias trabalham juntos, o controle fitossanitário brasileiro e paraguaio trabalha junto, isso faz com que ganhe em agilidade de liberação. Tem uma só porto onde faz o controle. Então aqui ingressa o caminhão, aqui faz controle da aduana paraguaia, aqui que faz o controle da aduana Receita brasileira, também dos órgãos que vem a ser a agricultura e outro órgão que tem que fazer aqui o trabalho dele, já seja da Receita ou da aduana correspondente à aduana paraguaia, que tem que fazer tudo aqui. No modelo desse aqui é inédito. Por quê? Porque ele é aduana integrada, cabeceira única, lacustre, tá? Não existe outro no mundo, não existe outro, tá? E o transporte, mesmo sendo de balsa, os caminhões vêm sobre a balsa, é um transporte rodoviário. Então tem uma tipicidade, tem uma coisa, tem uma engenharia aí que ficou muito bacana e com toda a segurança. Qual é o problema das fiscalizações? A segurança, é dar segurança aduaneira. E aqui nós temos essa segurança. Daqui a pouco a gente vai atravessar o rio para mostrar como estão as lavouras paraguaias e também para entender os cenários que se desenham para a cultura do milho. A seguir, vamos colocar o pé na estrada, sujar a bota de terra vermelha para mostrar a força produtiva paraguaia. Além disso, vocês vão conhecer uma figura extraordinária. Com mais de 1,5 milhão de hectares livres, o Paraguai pode ofertar parte do milho que os catarinenses precisam. A gente está começando a entender como o paraguaio faz o plantio aqui. Mário Wolff, o catarinense que desbravou o norte paraguaio, terá sua história contada aqui. Deu muito trabalho, precisamos lutar muito até ter essas terras nessa posição que temos hoje, né? O nosso intervalo é rápido, já voltamos. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, Osesc Sescope Santa Catarina e Fertilizantes Fecoagro. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa, caem todas as barreiras para o crescimento. Essa é a essência do cooperativismo, modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos. Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais. Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro, muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento. Osesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. Atenção produtor, chegou a hora de comprar os fertilizantes para as culturas de inverno. Na base, use o Nobre com Algem, que possui nutrientes da alga marinha, potencializando o desenvolvimento da planta. Para a cobertura, o Cooper N33 traz o melhor aproveitamento do nitrogênio, que vem de duas fontes, a ureia protegida e o sulfato de amônio com enxofre. Seja para trigo, cevada, aveia ou pastagens, aumente a produtividade usando o Nobre com Algem e Cooper N33. Produtos com a garantia Fecoagro. Procure nas cooperativas de sua região. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado.
Depois de várias negociações, de inúmeros contatos comerciais, depois de viver a parte mais burocrática da viagem, chegou a hora de colocar o pé na estrada para entender o poderio agrícola do Paraguai. Nas lavouras, olhando cultura por cultura, os líderes cooperativistas catarinenses conseguiram enxergar o cenário que se desenha especialmente para o setor do milho. Além disso, foi possível conhecer também uma figura extraordinária, catarinense, desbravador, que ajudou a construir a história da região norte do Paraguai. E é disso que vamos falar agora. O milho que tanto interessa às cooperativas catarinenses segue fazendo sucesso por terras paraguaias. As lavouras são de encher os olhos. E o sucesso só não é maior porque os negócios andam devagar. Mas se precisar, o Paraguai tem mais de 1,5 milhão de hectares livres para produzir milho, especialmente aqui na parte norte do país. No mercado aberto, nesses 2 primeiros meses, de janeiro e fevereiro, o Paraguai registrou produção recorde de milho que rendeu ao país receita de 100 milhões de dólares. Foram quase 500 mil toneladas negociadas. Entender o mercado agrícola paraguaio e a sua dinâmica de produção significa enxergar o que se desenha para a cultura do milho. Por isso, as cooperativas do sistema Fecoagro estiveram por aqui com o objetivo de estreitar relações. Afinal, o milho paraguaio pode ser o insumo que vai garantir a sustentabilidade da cadeia de proteína animal de Santa Catarina. E foi aqui, na sede da LAR Paraguai, que as lideranças catarinenses puderam entender os cenários que estão postos para o futuro dessa relação comercial. Sabemos que precisamos melhorar em alguns pontos, né? Mas como foi dito pelos representantes que estiveram presentes hoje nessa reunião, né? É um trabalho contínuo, né? Precisa ser melhorado, né? E a gente está colhendo os bons frutos desse trabalho. Fizemos muitos negócios novos, né? E a agricultura é muito dinâmica, né? Todo ano surgem novas oportunidades e a gente vem crescendo com isso. A gente já veio aqui justamente para isso, né? Para ouvir o que eles têm a reclamar e o que nós temos que ajustar. E é bom porque vem o pessoal técnico nosso, o pessoal deles aqui, que é eles que fazem essa negociação toda, para ver o que está certo e o que está errado. Mas eu acredito que essa parceria de 10 anos ela vai durar muito mais, porque agora a gente está começando a entender como o paraguaio faz o plantio aqui. Dos 5,5 milhões de toneladas de déficit que existe no mercado interno catarinense, metade é de consumo das cooperativas agropecuárias. Por isso, para proteger a cadeia de proteína animal, é preciso olhar em todas as direções. Tudo que a gente viu na outra vez, hoje a gente já viu que arrumou algumas coisas, mas entrou outras, né? O mundo transforma e é uma roda viva e a gente precisa estar junto sempre, vindo, acompanhando, estando aqui, vendo o que eles precisam, porque para o Fecoagro eu acredito que é um grande mercado e muito bom ainda a ser explorado e nós temos toda a capacidade, toda a condição de atender eles e de fazer bons negócios aqui. Discutiu lá no começo para fazer alguma parceria para que atendesse os dois lados. Não foi fácil e ainda não está sendo porque há muitos entraves, não apenas de mercado, de preços, de logística, mas também de legislação e até mesmo de infraestrutura. Mas a gente está ultrapassando isso tudo, a cada ano tem ampliado, evidentemente que depende muito da situação de cada safra, mas o mercado está aberto. Para você entender esse mecanismo, só o sistema Aurora consome por ano algo em torno de 58 mil caminhões de milho. É um número assustador. Por isso a Aurora também olha para cá. Houve uma evolução, aumentou a participação do volume de milho do Paraguai para Santa Catarina e tende nos próximos anos ampliar mais ainda essa relação, porque o Paraguai está vindo num crescimento e tem muita oportunidade de plantio de milho ainda. Uma questão é logística para agilizar essa saída daqui. Essa segunda ponte vai ajudar, questão logística, né? E tem muitos fatores ainda para se buscar de melhoria, mas a logística é o principal deles para encurtar essa relação comercial. Já a Cooperalfa, a nossa maior cooperativa agropecuária, além do milho, necessita e muito da soja e do farelo de soja.
E entender o poderio agrícola paraguaio faz toda a diferença. Claro que tem todo esse trabalho logístico, né? A parte burocrática, documentação, né? Mas eu vejo mais nesse sentido porque hoje a Alfa, de uma certa maneira, ela está autossuficiente com relação à cultura do milho, né? Por isso que eu vejo uma possibilidade mais no soja, em função que a Alfa tem o seu parque industrial, inaugurou uma indústria no ano passado, então mais nessa linha. Quem também acompanhou a delegação catarinense foi o deputado Altair Silva, presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. Ele ficou impressionado com o que viu e com as bandeiras que terá de defender no parlamento. Agora nós precisamos criar caminhos para melhorar a logística, melhorar também a carga tributária em condições mais favoráveis e possibilitar um intercâmbio ainda maior com a região do Alto Paraguai para que nós possamos ter garantia de abastecimento do milho no Grande Oeste de Santa Catarina. É um desafio grande, mas já está acontecendo. As empresas já estão importando, levando milho para a nossa região. Sobre o encontro foi isso, mas a gente tem algo diferente reservado para você. O quadro Gente que Fez e Gente que Faz dessa semana está um pouquinho internacional. Nós estamos no Paraguai, região norte, no município de Maracaju, para contar a história de um catarinense que veio para cá há quase meio século. Estamos falando do seu Mário Wolff, que desbravou essas terras para contar a história dele. Pai de 7 filhos, avô de 16 netos e bisavô de mais 2, o seu Mário Wolff entrou nessas terras há 50 anos. Foram tempos difíceis, de leis duvidosas, poucos vizinhos, quase nada de infraestrutura, mas a persistência fez dele um homem de sucesso. Hoje o seu Mário, aos 80 anos, possui mais de 750 hectares de terras, onde planta milho, soja e trigo. Olhando para trás, imaginar fazer tudo isso de novo, ele não faria. Foi muito trabalho? Foi, deu muito trabalho, precisamos lutar muito até ter essas terras nessa posição que temos hoje, né? E isso lhe dá um orgulho? Muito orgulho porque vencemos a luta que nós queríamos, o que nós queríamos fazer já, porque eu me preocupava com meus filhos para o futuro, amanhã, depois, aonde eles iam trabalhar, né? Os 2 filhos, o Vanderlei e o Hércio, seguem os passos do pai. Cuidam das terras como cuidam da vida deles, um legado que se perpetua. Fomos crescendo devagarzinho, o maquinário foi vindo e hoje estamos onde estamos, né? Essas lavouras melhoraram muito? Ixi, nossa, é uma maravilha o que era. Muito bom, né? É sinal que estamos unidos ainda, né? Tá todo mundo junto aí no trabalho, né? E eu acho que tá bom, né? É muito bom, né? A terceira geração dos Wolff já está em campo. O Anderson é o financeiro do grupo e o Juliano toca a operação de máquinas. Tudo muito bem administrado ainda pelo seu Mário. Fomos crescendo e olhando como é que eles iam se evoluindo, desenvolvendo e decidimos ficar na propriedade para trabalhar junto com eles. E evoluiu muito essa fazenda? Ah, evoluiu, né? Porque meu avô começou de pequeno e agora já, como pode ver, já tem tratores com maiores e engabinado e coisa, e antes eles começaram de pequeno, né? Já dá para ver a evolução na fazenda de pequeno. Na verdade tem que levar tudo detalhado, né? Tanto quanto custo, produção, investimentos, tudo detalhado certinho. Até porque tudo que você investe aqui é muito alto em termos de recursos, né? Exatamente. Como que a moeda é dólar, né? O câmbio em si fica muito alto quando você converte para moeda local. E ainda mais quando você compra insumos, você compra equipamento. Exatamente. Vem tudo importação em dólar. Então vira tudo, o custo fica alto. Um detalhe aqui chama atenção. Nesses 750 hectares de área, só entra um adubo da FECOAGRO. O seu Mário Wolff foi um dos pioneiros quando a gente começou aqui, que acreditou no nosso trabalho, foi uma pessoa que abriu as portas da propriedade dele para o nosso trabalho, para os nossos produtos. E a satisfação que a gente tem hoje de ver ele usar 100% das áreas deles, o produto FECOAGRO, um produto de origem de Santa Catarina, um produto que é da nossa casa, é uma satisfação enorme. Além das terras, esse mercado da família Wolff atende também toda a vizinhança. É uma cidadezinha pacata, quase isolada,
onde bravos guerreiros fizeram morada. Liderar significa desbravar, destravar barreiras em busca da sustentabilidade da cadeia agrícola. Por isso, a FECOAGRO, a Aurora e a OSESC estão integradas. Afinal, o futuro de mais de 70 mil cooperados depende dessa energia. Ficamos por aqui. Um grande cooperado abraço para você e até semana que vem. Tchau! Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Explicação, tem explicação, explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa, caem todas as barreiras para o crescimento. Essa é a essência do cooperativismo, modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos. Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais. Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro, muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. Atenção produtor, chegou a hora de comprar os fertilizantes para as culturas de inverno. Na base, use o Nobre com Algem, que possui nutrientes da alga marinha, potencializando o desenvolvimento da planta. Para a cobertura, o Cooper N33 traz o melhor aproveitamento do nitrogênio, que vem de duas fontes, a ureia protegida e o sulfato de amônio com enxofre. Seja para trigo, cevada, aveia ou pastagens, aumente a produtividade usando o Nobre com Algem e Cooper N33. Produtos com a garantia FECOAGRO. Procure nas cooperativas de sua região. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado.